Bem-vindo ao workshop Como Responder à Crise de Saúde Mental dos Jovens nos dias de hoje. Será que realmente esse é um problema atual? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro e o quinto em casos de depressão. Conforme o levantamento da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população brasileira. Contudo, uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostrou que os casos de depressão aumentaram em 50% durante a quarentena, por conta da pandemia, e a ansiedade e o estresse em 80%. Nessa pandemia, há uma incerteza nunca vista antes. É tão difícil para todos nós vivermos estes momentos. Talvez ainda seja mais difícil ainda para os nossos jovens e adolescentes. O que é interessante perceber nisso tudo é que as escolas estão preparadas sobre esse assunto e elas estão falando sobre o tema. Só que nas nossas igrejas e nas nossas famílias, não. Muitas vezes nós nos silenciamos. Nesse workshop, eu convido vocês e ofereço algumas ferramentas para nos ajudar a falar melhor sobre essa questão de saúde mental. Mas por que, gente? Por que isso é tão importante? Existem algumas razões pelas quais nós precisamos falar sobre isso. E a primeira dela é que nós precisamos falar, porque nós nos importamos com as nossas crianças e adolescentes. E não somente com as nossas. Existem outros adolescentes, amigos dos nossos filhos, dos nossos jovens, que também estão sofrendo. Os amigos, gente, são os pares mais próximos, são os primeiros a perceberem quando algo está errado. A doutora Cara Powell, que é a pesquisadora e doutora do Instituto Fuller, nos Estados Unidos, contou em seu seminário que o casal que patrocinou a pesquisa sobre a ansiedade entre os adolescentes, ele acabou perdendo o seu filho, que tinha depressão por suicídio. Esse mesmo adolescente, ele contou para outro amigo, adolescente, os transtornos mentais que ele estava passando e o fez prometer não contar a ninguém. Esse adolescente acabou se suicidando. Uma tragédia que foi para a família e para este amigo. Então, gente, nós queremos e nós precisamos que o nosso ministério seja um lugar seguro, onde nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, eles possam contar sobre o que eles estão sofrendo, como também o sofrimento de outros amigos. Mas a gente pode ficar nos perguntando qual a causa desse aumento do número de casos de ansiedade e depressão. E por quê? Por que nós temos tantos casos de problemas mentais nos dias de hoje? Vamos ser sinceros, a pesquisa ela nos dá uma clareza, mas não fala com certeza. Mas ela dá algumas dicas para nós. E de acordo com a pesquisadora do Instituto Fuller, a doutora Cara Powell, existem 5 potenciais razões pelas quais nós temos mais desafios com a saúde mental nos dias de hoje. E a primeira delas, gente, é a tecnologia. O tanto que nós estamos cercados com a tecnologia hoje é impressionante. Pode ter certeza, eu amo uma tecnologia, sou ligada nas redes sociais e assim, a gente só é possível, né, gravando hoje essa mensagem por conta dos avanços da tecnologia. Mas há um outro lado. Há um lado sombrio também da tecnologia. Assim, quando os smartphones eles se tornaram mais acessíveis e comuns, nós começamos a ver uma mudança no comportamento dos nossos jovens e adolescentes. A boa notícia é que, com a chegada dos telefones celulares, alguns comportamentos diminuíram, como o álcool, o uso de drogas, o sexo prematuro. Esses comportamentos, sim, esses diminuíram. Mas, em contrapartida, nós tivemos um aumento nos casos de problemas com saúde mental, como ansiedade, depressão, suicídios.
Esses casos cresceram. Vocês podem observar que os maus comportamentos que apontavam no passado dos jovens, eles tinham ligação com os seus pares, né? A ligação com os seus pares diminuiu, mas a experiência ruim que os adolescentes estão vivendo hoje acontece dentro dos quartos. Essas aumentaram. Tem alguma coisa na tecnologia que nos faz sentir fora. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu só percebi que não tinha sido convidado para uma festa que rolou no sábado à noite, na segunda de manhã. E olhe lá. Hoje em dia, os jovens, eles veem acontecendo tudo em tempo real. Nas mídias sociais, a tecnologia pode desenvolver sentimento de rejeição e não pertencimento. A segunda razão para o aumento da ansiedade e depressão é bem dura, gente, e está ligado aos pais. É a educação dos pais. E pode ter certeza que para esta causa eu sou a primeira a vestir a carapuça aqui. Falando como mãe de 2 adolescentes de 17 anos. Muitos de nós, pais, nós colocamos muita pressão em nossos filhos. Se nós não colocamos muita pressão, nós pegamos não pesado, nós protegemos, super protegemos eles. Muitas vezes eles não desenvolvem o lado da frustração e da resiliência por causa disso. A nossa forma de educar, muitas vezes, podem torná-los suscetíveis a esse tipo de problema. E em terceiro lugar, segundo a doutora Carol Powell, é o ativismo. O ativismo pode levar a transtornos de ansiedade e depressão. Muitas atividades, aulas e extras aulas, esportes, músicas, compromissos. Durante a pandemia, o tempo fora de casa diminuiu, mas ainda assim as crianças gastam muito do seu tempo em frente às telas dos computadores, com muitas aulas. E em quarto lugar, é a solidão. Esse período que nós estamos vivendo de isolamento social, ele leva à solidão. Isso é o que nós também acreditamos que está causando um aumento da ansiedade, de estresse nos jovens e adolescentes. Em quinto e último lugar, a gente aponta a questão da nossa própria biologia. O nosso cérebro, gente, ele é um órgão. Assim como o fígado, rins, coração. Como o nosso corpo, às vezes, precisa de um remédio, uma intervenção para funcionar melhor, o nosso cérebro também é assim. Talvez alguns dos nossos jovens e adolescentes precisam de uma ajuda profissional para ver o que está se passando com eles. O que está se passando de errado com o cérebro, se há algum desajuste químico. Mas eu sei que vocês podem estar pensando, mas espera aí. A Bíblia e a oração não são suficientes? Algumas vezes sim. Absolutamente suficiente. Lá em Filipenses 4, 6 e 7 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mas algumas vezes nós precisamos de uma ajuda profissional. Gente, Deus nos fez humanos, com sentimentos, pensamentos, que podem tanto ser pensamentos de alegria, mas como podem trazer tristeza e depressão. Eu vou abrir meu coração para vocês. No ano de 2016, eu sofri 4 intervenções cirúrgicas, num período de 7 meses. Eu me lembro que eu orava, eu clamava a Deus para tirar meus temores causados por tantos traumas daquelas cirurgias, do que eu estava passando, da minha própria doença. Eu só fui procurar ajuda profissional no final daquele ano. O meu cérebro, ele sofreu um desajuste químico e eu precisei de ajuda. Não porque eu não orava, pelo contrário, eu orei muito durante aquele ano. Muitos têm medo de trazer esse assunto à tona, à mesa, por conta de aumentar o estresse. Não acredite nisso.
Os nossos jovens e adolescentes são cercados de notícias assim o tempo todo. Que a igreja não seja um lugar que silencie essas conversas. Esse é o tipo de conversa que nós precisamos ter enquanto os pais, líderes de pequenos grupos. E aqui vai algumas dicas de como responder a estes momentos que nós estamos vivendo. Pergunte ao seu adolescente ou jovem essa pergunta: se você pudesse dar uma nota para a sua ansiedade numa escala de 0 a 10, o 10 sendo o pior delas, qual seria? Considere assim de 1 a 3 normal, 4. De 6 acima, precisa de uma ajuda profissional. A segunda dica é: ensine-os a respirar. A pausa. Gente, durante o pânico, é muito importante respirar. Realmente ajuda. Número 3. Ensine a trazer versículo para um momento de ansiedade. Naquele ano de 2016, eu coloquei um versículo na porta do meu guarda-roupa, para me lembrar sempre da verdade que me acalmava, fazendo-me lembrar da palavra de Deus que Ele tinha me dado. Ajude os seus adolescentes, seus jovens, a encontrar uma verdade. Pode ser um versículo ou uma frase de louvor que os toca. Gente, em quarto lugar, desenvolva um time. Ajude-os a entender a importância de terem um time para ajudá-los nos momentos difíceis. Ter amigos, professores, líderes de pequenos grupos, que eles podem enviar uma mensagem de texto quando eles estiverem numa crise. E em quinto lugar, gente, transmita segurança. Transmita empoderamento através da empatia. Existem formas de fazer isso. Por exemplo, você pode falar assim: nossa, que situação difícil, como eu posso te ajudar? Eu sei que você é inteligente, mas o que você está pensando em fazer? Nós, como líderes, devemos estar preparados, tendo em mãos, gente, um contato de um psicólogo para recomendar, um pastor, criar um plano com a sua equipe, para quando um adolescente aparecer para você com um sentimento de desesperança pela própria vida, vocês já saibam como proceder. Eu quero terminar essa história contando um pouco da região onde eu moro. Eu moro aqui na Califórnia e fica a 40 minutos da Universidade de Stanford, onde o número de suicídios de adolescentes e jovens são enormes. Existe uma linha de trem que corta, né, a cidade de onde eu moro até São Francisco. E passa muito rápido. Os adolescentes se jogam na frente dos trens. E a cidade, preocupada com isso, hoje eles colocaram uma barreira e um guarda em cada parada para proteger esses jovens. Eu espero que nós sejamos essas proteções na vida das nossas crianças e adolescentes. E eu espero muito que a igreja não silencie essas conversas.